nervosa, assim, sabe? Eu, eu não sou uma pessoa muito de falar, assim, em público. Eu estava ali com o Fernando toda me tremendo. Mas, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o Isa estava falando, é um privilégio falar do Senhor e um privilégio falar com eles, assim, com a nossa família, né? Com a nossa igreja. E eu lembro que, quando eu pensei, né, em pregar, eu lembro que eu falei com a pastorinha assim. Foi depois de... Eu tinha feito uma viagem com Fernanda e a gente tinha ido ver um cantor que a gente gosta muito, que é o Marco Teles. E ele, na pregação, enquanto ele falava, eu só pensava assim, cara, eu preciso fazer mais pelo Senhor. Não dá para eu continuar da mesma forma. E, tipo assim, não é uma questão de, sei lá, estou muito parada. Não é isso, porque eu faço muitas coisas aqui na igreja há muito tempo. Mas é uma questão mesmo de entender que eu preciso crescer. E eu preciso desenvolver mais, assim, né? Na palavra, na igreja, na comunidade. E eu lembro que eu cheguei bem assim pra pastorinha. Tipo assim, eu orei antes, refleti. E, tipo assim, só cheguei assim, pastorinha, eu quero pregar. Não tinha nada pronto, não tinha nada pensado ainda. Foi literalmente um desejo no meu coração. E, assim, isso já faz um mês. Porque eu fiquei assim, eu vou falar com a pastorinha pra eu não desistir. Aí eu falei. E aí depois eu fiquei pensando em casa, assim, no que eu ia falar. Já faz um tempo que eu fiquei pensando. E graças a Deus, assim, durante umas 2 semanas, o Senhor foi confirmando no meu coração uma coisa. Que, na verdade, Ele primeiro me deu um tema e essa semana Ele mudou tudo. Mas isso eu vou contar mais pra frente pra vocês. Mas queria primeiro fazer uma segunda oração, se a pastora me permite. Só eu pedir pro Senhor mesmo guiar a gente nesse momento. Oremos então. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque o Senhor me fez acordar hoje. E fez todos que estão aqui acordar hoje também, nos deu o ar da vida. Obrigada porque o Senhor é um Pai bondoso. E, independente dos nossos pecados, o Senhor continua a nos amar. E, na verdade, o Senhor diz na palavra que o Senhor sabia que nós somos pecadores, mas que mesmo assim entregou a vida por nós. E por isso eu te agradeço. Te peço que nessa noite o Senhor guie essa mensagem e que seja tudo de acordo com a tua vontade. Eu só estou aqui como intermédio, mas o Senhor que é o pregador. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar de um texto que eu gosto muito. E foi, na verdade, o meu texto favorito quando eu comecei a me aprofundar em Cristo. Foi quando eu tinha 14 anos. Que é 1 João. A gente vai ler um pouquinho alguns capítulos e alguns versículos deles. Mas não se enganem. Assim, né? Eu li quando eu tinha 14, hoje eu tenho 23 e ele ainda me toca como se fosse a primeira vez. Mas não significa que eu segui o que está aqui, não. Na verdade, com 15 anos eu desviei e só voltei aos 18. Então, assim, eu li, me aprofundei com 14, com 15 falei, não quero mais. Literalmente, racionalmente, eu decidi me afastar. E o Senhor foi tão bondoso comigo que Ele me trouxe de volta. E, assim, passando 3 anos longe, quando eu retornei, eu li esse texto de novo já, eu leio muitas vezes, mas sempre que eu leio, é como se fosse a primeira vez, porque ele fala uma coisa que é muito importante para mim, que ele fala sobre como o amor de Deus por nós é grande e sobre como nós devemos viver, já que Ele permanece em nós. Então, assim, a gente vai entender hoje um pouquinho sobre como que Cristo quer nos mostrar o que Ele deixou claro desde o início. E aí, a primeira coisa que eu queria ler para vocês é 1 João 1, do 5 ao 7. Vou pedir... Maria já colocou. Que fala assim: E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Pode passar mais um. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, assim, o que a gente pode entender desses primeiros versículos, assim? Que Jesus, ele não precisa só estar dentro de nós, mas ele precisa expandir nas nossas relações. Entendendo que nós somos pecadores e tudo isso, não dá pra gente expandir em pecado. A gente tem que entender que a gente precisa expandir em luz. E fala como uma pessoa que tem muita treva dentro dela. Eu não sou santa, não. E literalmente tenho muitos pecados. E luto contra ele todos os dias. Principalmente sabendo dos meus efeitos. Mas a partir do momento que eu entendo que Jesus está em mim, e que Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma, não dá para eu me satisfazer com os meus pecados. Não dá para eu achar que está tudo bem, eu ser do jeito que eu sou e é isso. Eu tenho que buscar a mudança em Deus e entender que Ele que vai me transformar, não sou eu. Mas eu preciso sempre estar fazendo essa escolha de, tipo assim, me submeter dentro dele, me submeter a ele e saber que, assim, se eu não estiver perto dele, eu não presto. Literalmente, a única coisa boa que há em mim é Cristo. E a única forma de eu entender isso é olhando para a palavra.
Então, quando ele fala assim, né, sobre como Deus ele é a luz e tudo isso, e como não há treva nenhuma, a gente pode afirmar várias coisas. Mas eu acho mais interessante é no 7 que fala: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E eu queria trazer para vocês o que é ter comunhão uns com os outros. Entendendo que ele deixa claro aqui que a partir do momento que você diz que você está na luz, não dá para você ser luz sozinho. A gente só pode ser luz se a gente souber que a luz ilumina o outro. E também saber que a gente é iluminado pelo outro. Não dá para permanecer só. Então, assim, a gente entende a importância bem clara sobre que é necessário a gente ter uma comunhão uns com os outros. E Cristo, nesse sentido, ele é inflexível. Assim, ele não deixa brecha para a gente falar, tipo assim, não, eu posso ser cristão e viver sozinho. Eu posso ser cristão e, não, dane-se o irmão que está do lado, porque eu tenho minhas coisas para lidar. Não, ele fala assim, se ele é luz, a gente precisa ter comunhão uns com os outros. Então, isso é uma das coisas mais importantes que ele traz. E por que eu acho isso muito importante? Como eu falei, assim, né, eu não sou uma pessoa de falar muito, mas só de estar aqui eu sei que é uma bênção de Deus. Mas é muito engraçado lembrar, porque eu entrei nessa igreja, se eu não me engano, quando eu tinha 18 anos. E eu entrava e não falava com ninguém. E eu saía sem falar com ninguém. Na época, Juan, Douglas já estavam aqui, então, tipo assim, pra mim, e eu não fazia questão, gente, sinto muito. Eu realmente não fazia questão de falar com ninguém, a pastorinha sabe também. Não é questão contra vocês, eu só, era do meu jeito mesmo. Então, assim, eu era muito antissocial quando criança e na adolescência também. E foi uma das coisas que eu tive que aprender muito na marra mesmo, isso na fase que eu não estava na igreja, que eu precisava socializar, pelas questões de preciso falar com as pessoas que estão ao meu redor. Mas quando eu retornei para Cristo, eu entendi, caraca, eu preciso falar com as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não falar, elas não vão receber o amor de Jesus que está em mim. Então, assim, isso da gente achar que a gente pode viver num mundo, numa nossa bolha, onde, caraca, eu sou autossuficiente, não tem como. E falo literalmente de alguém que achava que era. Literalmente sentia essa necessidade de estar sozinho o tempo todo. E assim, foi com o tempo que eu fui entendendo que Cristo ele é maior do que essa minha vontade. E não só maior do que isso, mas Ele quer que eu fale com os outros. Ele quer que eu seja transformada de dentro para fora, para que as outras pessoas possam perceber Ele em mim. Não é para que eu apareça, mas é porque Ele é muito maior do que tudo isso. Ele é maior que as minhas questões. Então, antes, quando eu entrava e não queria falar com ninguém, hoje eu faço questão de entrar e abraçar todo mundo que eu vejo. Porque eu entendo que isso é importante. Porque eu entendo que o outro precisa ser amado. Eu entendo que o outro precisa ver Jesus em mim. Então, isso é uma das principais diferenças que eu acho que a Bíblia deixa claro aqui. Que não tem como a gente ser luz sem ter comunhão com nossos irmãos. E tendo luz, sendo luz e tendo comunhão com nossos irmãos, a gente precisa aprender como demonstrar Jesus. Porque, assim, gente, é muito fácil, hoje em dia, a gente levar o evangelho como se fosse uma coisa rasa. E é muito fácil mesmo. A nossa sociedade tem crescido cada vez mais. Assim, o evangelho, se eu não me engano, é a religião que aqui no Brasil é gigantesca. A maioria das pessoas se diz evangélico, mas não significa que elas vivem o evangelho. Então, não dá pra gente aqui dentro achar que a gente pode viver dessa forma, né? Então, assim, a gente entende que a gente, convivendo com o Senhor, a gente precisa expandir e transbordar nesse amor. A gente entende mais do que ele vai falar em 1 João 2, do 4 ao 6. Vou esperar a Maria abrir para todo mundo acompanhar. É um dos meus textos favoritos, inclusive. No 4 diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele, ou amor a ele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Esse 6, particularmente, é o meu favorito da Bíblia toda. Porque eu literalmente levo isso, assim, tatuado em meu coração. Quem afirma que permanece em Cristo, deve viver como ele viveu. E isso traz uma responsabilidade enorme. Porque Cristo viveu de uma maneira impecável. E eu sei que eu nunca vou atingir, mas eu tenho que estar sempre tentando ser o mais parecida com ele. E assim, gente, isso é um trabalho para a vida toda. Não dá pra gente achar que um dia a gente vai chegar num ápice e assim, caraca, agora eu tô bem. Estou já crente há muito tempo, já estou vivendo como eu acho que Jesus viveu. Não, isso nunca vai chegar. Só quando a gente já estiver no céu com ele, enfim. Mas por aqui vai ser um trabalho para a vida toda. Sempre vai ter algo em nós que Cristo quer transformar. E isso porque sempre vão acontecer coisas em nossas vidas que vão nos transformar para coisas ruins também. A dor, muitas vezes, nos leva para um lado que a gente não gosta. Nos leva para atitudes que a gente não quer ter.
Então, assim, constantemente, aqui a gente vai ter aflições, a Bíblia já é clara quanto a isso. Então, se a gente sabe constantemente nós vamos ter aflições e o nosso coração é absurdamente enganoso, e a gente vai se levar para um lado muito ruim muitas vezes, Cristo ele sempre vai ter algo a tocar no nosso coração. Então, quando ele fala aqui, quem afirma que permanece em Cristo deve viver como ele viveu, e principalmente o 5, né, que na minha visão traduz isso, que é quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Então, assim, fica essa pergunta também. Será que Deus, o amor dele, está se aperfeiçoando na sua vida? Sabe? Será que as suas atitudes no dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão percebendo que o amor de Cristo, ele realmente está se aperfeiçoando? Às vezes eu acho que em mim não. E é aí que eu percebo, eu preciso melhorar. Preciso entender que, caraca, não estou tratando meus pais como Deus quer que eu trate. Não estou demonstrando aos meus pais o amor realmente se aperfeiçoando na minha vida. Estou errado, preciso mudar. Então, assim, isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque aqui ele joga a régua lá para cima do que a gente precisa fazer. Ele joga a régua lá para cima de, tipo assim, você precisa viver como Cristo viveu. Você precisa demonstrar para as pessoas que o amor dele está se aperfeiçoando na sua vida. E se a gente está indo no caminho contrário, a gente precisa ser transformado. A gente precisa voltar, redimir o nosso coração ao Senhor e entender o que a gente deve fazer. Porque senão não adianta. A gente vai estar vivendo uma vida onde a gente está falando do Evangelho só como uma pessoa que tem uma religião. Não como se realmente fosse uma coisa que definisse a nossa vida. Ano passado, eu me formei, né, na graduação. Atualmente, eu sou cientista social. E durante muito tempo, durante a graduação, e hoje em dia também de vez em quando, eu faço questionários. Eu fiz uma pesquisa em uma disciplina onde eu tive que ir realmente perguntando às pessoas lá na Praça São Salvador algumas perguntas. E no bloco de perguntas, uma das coisas que eu perguntava era religião. A maioria das pessoas respondia, coloca católico aí, o evangelho, só para ter alguma coisa. E, tipo assim, isso foi, se eu não me engano, eu entrevistei 10 pessoas. 9 falaram isso. Para colocar católico evangélico só para não deixar em branco. Então, hoje em dia, o que a gente consegue entender disso? A gente está numa sociedade onde cada vez mais, tanto o catolicismo quanto o evangelho, porque são religiões mais aceitas socialmente, elas são faladas como se fosse algo qualquer. Como se fosse algo que você precisa ter para não ser excluído. Então, cada vez mais, a gente está percebendo que o evangelho está perdendo sentido lá fora. Está virando uma coisa que qualquer um pode falar que tem, sem viver. E as pessoas vão dizer de peito cheio, não, eu sou evangelho, mas não vive nada que o evangelho diz. Então, assim, a gente consegue entender que a religião, todo o sentido da palavra, socialmente, não tem mais o sentido que Deus queria que tivesse. Na verdade, ela está se tornando uma coisa que a gente pode e deve falar da boca para fora para a gente não ser jogado como escória. Então, assim, como é que a gente, enquanto igreja, pode pensar em transformar essa religião em algo que realmente vai ser o nosso estilo de vida? Só se a gente viver como Cristo viveu. Só se a gente realmente se entender que a gente precisa ser transformado diariamente por Ele. Senão a gente vai se perder fácil. A gente vai ser como essas pessoas que eu entrevistei na rua que vão falar que tem uma religião só por ter. E não porque precisam dela. E não porque precisam de Cristo todo dia, sabe? Vai ser por algo que, tipo assim, você precisa falar para você ser aceito. E não é isso que Cristo quer da gente. Na verdade, Cristo não foi aceito. Na verdade, Cristo foi totalmente excluído. Ele foi crucificado pelos seus. Então, assim, as coisas estão se invertendo no nível colossal e a gente está se perdendo. Porque a gente está esquecendo do básico, que a gente precisa demonstrar ao outro um amor que não vem da gente. Vem totalmente de Cristo. Então, se eu falo assim, como é que eu posso entender que as pessoas ao meu redor podem ter o privilégio de serem amados por Deus? Como fazer isso? Como demonstrar esse amor, como amar ao outro, como entender esse privilégio e tudo. Eu acredito que é só vivendo em comunhão. Eu não acho possível entender que o amor pode me transformar se eu não realmente entender que a família é necessário para mim. E eu falo a família de Deus mesmo. Nós mais cedo na reunião, nós estávamos conversando sobre isso, sobre o quanto é importante a gente cuidar um dos outros. E eu falo por mim, eu só aprendi a amar pelas pessoas que me amaram. Eu só aprendi a cuidar muito bem dos meus amigos, das pessoas, porque minha mãe nunca me deu esforço para cuidar de mim. Ela sempre esteve disposta, minha mãe, minha avó, meu pai, eles sempre estiveram ali por mim. Então eu aprendi a cuidar dos outros, a tentar entender qual a necessidade do meu irmão e estar próximo. Eu entendi a ser uma amiga melhor porque Fernanda é uma boa amiga para mim. Eu aprendi a amar melhor com ela. Eu aprendo a ser uma irmã em Cristo melhor porque a pastora Marta está próxima de mim. Tem coisas que eu não sei, que eu só aprendo porque eu permito que os outros me acessem.
E aí, estando próximo, eu consigo pegar, cara, eu posso mudar isso em mim observando fulano. Eu posso entender melhor, por exemplo, como amar, observando como o Wellington chega na igreja e fala com todo mundo. Eu posso entender melhor como falar com as pessoas quando o Wagner chega e aperta a mão de todo mundo. Ele fala com todo mundo, literalmente. Eu posso aprender com o meu irmão, mas para isso eu preciso que ele me acesse. O meu coração precisa estar disponível para ele, para que ele possa me transformar. Senão eu não vou ser transformada, senão eu não vou aprender. Eu sozinho não consigo. E assim, uma das coisas que eu mais percebi é que Deus, ele sabe exatamente o que a gente precisa, ele sabe exatamente quem precisa estar ao nosso lado, né? Então ele coloca pessoas ao nosso redor para que a gente possa aprender e também amar. Não dá para a gente achar que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida que, tipo assim, Deus não está ligando para quem a gente está do lado. Na verdade, Deus liga tanto que às vezes ele tira pessoas da nossa vida intencionalmente, porque ele sabe que essas pessoas não estão fazendo bem para a gente. Então, assim, Deus é tão bom e tão misericordioso que ele sabe exatamente quem tirar, quem colocar e qual momento fazer tudo isso. Ele sabe, eu falo muito que, assim, Deus, ele já viu a rua toda, eu só vi a próxima rua. Então, assim, eu só vi o próximo semáforo. Deus já viu todo o caminho. Então, assim, enquanto eu estou, às vezes, travada com o que ele acabou de fazer, que eu não gostei, ele sabe exatamente por que ele fez e sabe exatamente por que isso é importante para mim. Então, assim, eu percebo que Deus, ele é muito claro nas coisas e às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente se perde muito. A gente fica muito triste pelas circunstâncias não serem da forma como a gente quer. Mas Deus, ele não deixa de cuidar da gente em nenhum momento. E às vezes ele demonstra esse cuidado com a pessoa que está do nosso lado. Mas a gente está tão fechado no nosso mundinho que a gente não vê. A gente não deixa ser acessado, a gente não deixa a gente ser... E a gente também não deixa, a gente deixa de amar o outro, na verdade. A gente deixa de amar, a gente deixa de ser amado por achar que a gente pode tudo sozinho. E a gente não pode, né? E aí eu queria ler para vocês agora 1 João 3:11, que fala assim: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, assim, mais uma vez, aqui Deus está deixando claro que, assim, antes o que ele está falando antes? Que Deus é a luz, que a gente vai viver em comunhão. Depois ele falou sobre como a gente deve viver como Cristo viveu, e quem afirma que permanece nele, demonstra que o amor dele está se aperfeiçoando na nossa vida. E aí ele deixa agora o próximo mandamento para a gente, que é: amemos uns aos outros. Então a Bíblia é clara aqui, que não dá para a gente viver sozinho. E, assim, não é um problema a gente ter os nossos planos, a gente ter nossas metas. A gente precisa ter, na verdade. Ninguém vai fazer o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer nossas coisas. Mas no sentido de viver a vida mesmo, a gente não precisa fazer isso sozinho. A partir do momento que Deus fala aqui que a gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa entender que sozinho a gente não vai chegar em nenhum lugar. Porque ele fala muito claramente que você precisa estar amando seu irmão. Se você não está amando seu irmão, você não vai conseguir prosseguir. Porque tem algo faltando. Tem algo assim, que tanto você não está sendo amado, você não está amando, você está vivendo uma vida sem amor, e aí como é que você vai fazer? Você vai chegar lá no alto, no seu ápice, com o emprego dos sonhos, com tudo que você sempre sonhou, mas não vai estar tendo amor na sua vida. E se a gente está falando de um Deus, que a gente sabe, né? Adão e Eva, separação, aconteceu, só podia falar com Deus por intermédio do sacerdote, veio Jesus, que foi a ponte, foi o nosso grande intermediário, e agora a gente tem um acesso a Deus. Então, sabendo que de um Deus que fez tudo isso por amor, a gente realmente vai querer chegar lá no topo sem amor? Eu acho que é uma criação que não está olhando para o Criador, que está querendo muitas coisas do próprio eu, né? Que está querendo muitas coisas da forma como a gente quer. Então, assim, Jesus, ele fala que a gente precisa amar uns aos outros. E Jesus é o claro exemplo. Ele é totalmente suficiente. E ele escolheu vir aqui e ter amigos. Jesus não teve somente discípulos, né? Ele escolheu fazer dos discípulos seus amigos. Então ele demonstra aqui que, assim, a vida dele só foi realmente completa, a trajetória dele aqui só foi completa porque ele teve bons amigos. E não amigos que não erraram muito também, mas amigos que permaneceram, amigos que escolheram permanecer com ele. E isso foi muito importante para Jesus, e ele não deixa de falar disso em momento nenhum. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho nele, porque eu acho que ele é o único que não precisava. Assim, né, se a gente for pensar, ele já tinha o Pai, ele já tinha tudo, ele sabia que ele ia para a eternidade rapidinho. Ele era o único que não precisava, mas ele fez questão de estar com os amigos aqui na Terra. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho mais legal. Então, se a gente, beleza, a gente entende que a gente precisa demonstrar o amor, a gente precisa amar uns aos outros, mas como que a gente vai fazer isso? Afinal das contas, novamente, como eu estava falando antes, a gente não sabe fazer isso sozinho. A gente precisa aprender. E, novamente, a Bíblia, sendo tão boa, ela nos ensina. Se a gente for olhar agora, em 1 João 3, 16 ao 19, que fala assim:
sabemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Aqui, eu acho que ele demonstra claramente o que a gente deve fazer. Porque ele fala assim, se você vê um irmão em necessidade e não mostra compaixão, como você pode ter o amor de Deus em você? Então, assim, é uma questão que a gente precisa aprender, porque o amor de Deus ele não é demonstrado somente através de uma oração, mas é você realmente ver a necessidade do seu irmão. Lá em Atos, fala da igreja primitiva, que eles literalmente vinham, tipo assim, tá faltando comida, tá faltando alguma coisa, eles iam e entregavam. Eles não mediam esforço em relação a isso. Não quer dizer que todo mundo tinha para dar e sobra, não. Pelo contrário, provavelmente faltava. Mas eles viam um irmão em necessidade e buscavam atender. Então, se a gente for pensar nisso hoje em dia, como que a gente pode ver a necessidade do nosso irmão? Estando perto, perguntando, vendo se ele está bem, se ele não está, vendo, assim, e às vezes observando mesmo. Hoje de manhã, a Benê chegou meio cansada, eu fui falar com ela, e aí eu, assim, olhando, a primeira coisa que eu perguntei, você está cansada, né? Aconteceu alguma coisa, a gente conversou um pouco. Mas é isso, às vezes olhando o seu irmão de verdade, e não só passando por ele, chegando aqui na igreja e já indo para o seu lugar, mas olhando, observando e tentando estar próximo, você vai entender que ele tem necessidades, e às vezes necessidades que você pode suprir. Tem coisas que, assim, não é só Deus, gente, que vai fazer, não. Deus, ele nos colocou aqui para a gente poder viver em comunhão uns com os outros. Então, por exemplo, a pastorinha vai fazer uma cirurgia. Como é que a gente pode suprir as necessidades dela? A gente já pode começar a pensar nisso, sabendo que ela é nossa pastora, ela está aqui o tempo todo com a gente, ela precisa do nosso cuidado. Ah, mas ela tem família. Eu sei, mas nós também somos a família dela. Ela não está sozinha aqui. Então, assim, a gente precisa olhar o nosso irmão de coração mesmo, olhar ele de verdade, olhar de dentro, sabe? E buscar estar próximo para saber o que ele está precisando e fazer o que ele está dizendo aqui. Como é que a gente pode amar uns aos outros? É buscando suprir a necessidade dele. Às vezes a necessidade vai ser algo que você tem, às vezes vai ser algo que você não tem, mas você pode ajudá-lo a conseguir. Nem tudo a gente precisa achar que tem uma solução pronta, mas a gente pode estar junto enquanto o outro acha uma solução. E está tudo bem, às vezes estar junto já é uma coisa muito boa, já é você suprir uma necessidade. Como eu falei, eu tinha uma questão muito grande de comunicação. E eu só supri a necessidade estando com pessoas que se comunicam. Porque eu entendi que eu posso me comunicar também. Antes eu não sabia que eu podia. Então, assim, aprender que eu posso foi algo muito importante. Mas eu só pude aprender porque eu me permiti estar do lado. E foi muito difícil para mim. Mas eu estou caminhando, estou conseguindo. Então, assim, aqui ele dá um exemplo mais geral, falando de irmã necessidade. Mas se a gente for ver em Mateus 25, aí eu vou ler para os irmãos, que fala assim, Mateus 25, 35 ao 40, que fala, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe deram de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiros e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. E eu acho que aqui, Jesus ele é muito mais claro sobre o que a gente deve fazer. Porque Jesus está em pequenas pessoas no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente acha que para servir a Deus é somente no domingo na igreja, mas não é. Amanhã, se você vê alguém na rua que está passando por alguma necessidade, tenta ajudar, sabe? Tipo assim, tenta estar perto. Se você vê um amigo no trabalho que está meio cabisbaixo, fica do lado dele. Sabe? Busque entender que da mesma forma que tem um pouquinho de Jesus dentro da gente, tem um pouquinho de Jesus dentro dele também. E as pessoas querem ser cuidadas, sabe? As pessoas querem receber amor, as pessoas querem ser amadas. Elas às vezes só não sabem falar. Mas o nosso papel enquanto servidores de Cristo é entender que a gente aqui na Terra, a gente precisa suprir essa necessidade. A gente precisa estar mais próximo das pessoas para entender que lá no céu Jesus vai nos perguntar o que vocês fizeram quando vocês me viram passando fome? O que vocês fizeram quando vocês me viram sem ter nada para me cobrir? Então, se a gente não fizer algo aqui, não vai dar para a gente chegar no céu e achar que vai estar tudo bem.
só porque a gente soube cultuar no domingo, a gente soube cantar, a gente soube ofertar. Mas se a gente no dia de amanhã não souber o que fazer com o irmão que está do lado, tendo necessidade, não adianta. Não adianta de nada. Lá na faculdade, eu ainda faço algumas pesquisas lá, eu sempre estar perto das tias da limpeza. E eu sempre aprendo tanto com elas, porque às vezes são pessoas que não são vistas, mas que têm tanto amor para dar. E, tipo assim, às vezes, sentar e conversar com elas era o auge do meu dia. E às vezes elas estavam contando sobre, sei lá, questões difíceis mesmo da vida delas, e tipo assim, parentes enfermos, qualquer coisa assim. Mas só de estar ali com elas, eu percebi que assim, elas estavam tendo uma coisa que elas não tinham de ninguém, que é a atenção. Ninguém parava para agradecer por elas estarem limpando, ou pelo menos para estar do lado delas enquanto elas estão fazendo o serviço delas. E às vezes eu tinha o meu horário de almoço. E eu dedicava para estar ali com elas realmente, e elas me faziam companhia também. Não é uma questão só com eu ou com elas, não. Estando com elas, eu pude aprender a ser amada, muitas vezes, por quem nunca permitia, por quem, assim, nunca tinha a chance de amar os outros na faculdade. Porque, infelizmente, lá na academia acontece muito isso, né? As pessoas, às vezes, acham que por terem alguns cargos, se acham muito. E não é sobre isso. É sobre a gente saber ser humanos com os outros. Então, assim, eu acho que entender desses versículos aqui de Mateus é uma das partes mais difíceis, que é Cristo, ele resume o amor a dar a si mesmo ao outro. E o quanto isso é importante, né? A gente entender que a gente precisa dar um pedacinho de nós para o outro, às vezes tudo que a gente tem, para que ele entenda que ele é amado. Então, assim, não é uma parte de entregar somente alguma coisa, mas é entregar a vida. Cristo, ele nos amou tanto que ele entregou a vida por nós, ele quer que a gente faça o mesmo pelo nosso irmão. E aí, será que a gente estaria disposto, sabe, entre realmente dar a nossa vida inteira para o nosso irmão? É que não importa se a gente estaria, né? Aqui fala que a gente tem que estar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, porque não é uma coisa que a gente pode simplesmente deixar de escolher, porque foi um mandamento, dar a vida aos nossos irmãos. Então, a nossa vida precisa estar em realmente buscar isso, buscar tanto demonstrar isso para o nosso irmão, mas também entender que aqui, pelo menos, eu preciso saber que o meu irmão daria vida por mim. Senão não adianta eu estar aqui. Porque aí eu vou estar amando todo mundo, mas ninguém vai estar me amando. Assim, não é isso que fala que tem que fazer aqui, sabe? Fala que tem que fazer uma coisa muito diferente. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa estar disposto, porque Cristo fez isso por nós. Então, eu não posso fazer menos, porque, de novo, ele colocou a regra lá em cima. Mesmo sabendo que eu vou demorar muito para alcançar, de degrau em degrau a gente vai chegando. E às vezes a gente acha, pô, mas Júlia, dar a vida é muito difícil. Mas às vezes sabia que dar a vida é você tentar fornecer um pouquinho de descanso para o seu irmão? Sabe? Dar a vida para o nosso irmão, às vezes perceber que ele precisa desde um momento de lazer. E você pode proporcionar isso. Dar a vida para o nosso irmão é entender que às vezes ele precisa de um pouquinho da sua atenção. E aí você vai ter que ficar quieto um pouquinho para ouvir o outro, mas isso é dar a vida. Dar a vida para o nosso irmão é entender que às vezes ele vai precisar realmente ter um tempo que, assim, cara, preciso de distração, preciso de alguma coisa. E você pode proporcionar isso. Então, assim, preciso de um amor, preciso de um carinho, preciso de um abraço. Isso é dar a vida para os nossos irmãos, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele via cada pessoa e sabia de cada necessidade que ela tinha, porque ele realmente via elas e prestava atenção nas necessidades delas. Então, o nosso papel aqui na Terra é fazer a mesma coisa. É entender com a necessidade do nosso irmão e buscar supri-la. Em 1 João 3:24, ele fala assim: aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece no nosso coração. Então, assim, a única forma de a gente entender que Deus permanece em nós é sabendo que a gente está sendo transformado pelo amor dele, sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós e que nada vai poder mudar isso. Literalmente, nada na face da terra vai poder tirar o Espírito de Deus dentro de mim. Mas eu posso escolher não ouvir. Eu posso escolher colocar isso de lado e escolher viver uma vida só para mim mesmo. Eu posso escolher isso. Mas está claro aqui que a partir do momento que eu afirmo que estou em Cristo, não tem como. Não faz sentido, sabe? Não bate. Não bate. Não faz sentido eu falar que eu permaneço em Cristo se eu escolho não ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo às vezes fala tanto ao nosso coração, gente. Ele fala tanto como que a gente deve agir com o outro. Ele deixa muito claro quais demonstrações de amor que a gente precisa ter. Só que a gente escolhe não ouvir. A gente só precisa parar e realmente perguntar: Senhor, o que eu faço por fulano? E ele fala. Porque o Espírito Santo conhece todos nós. Então, se você realmente se dedicar em estar aqui pelo outro, o Espírito Santo vai te falar o que fazer. Ele não vai te deixar sozinho nisso, não. Se você disponibilizar o seu coração, ele vai realmente tentar te mostrar o que você precisa fazer. A gente precisa estar disponível e ouvir ele de todo o nosso coração.
principalmente porque nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então a gente entende que a nossa demonstração de amor não vem somente de nós, ele vem de algo muito maior. Porque, na verdade, se Jesus nos amou primeiro, a gente pode amar o outro, porque a gente já é cheio de amor. E assim, isso eu acho que é uma das coisas que eu acho mais importante. Porque antes, né, o tema que eu tinha pensado não era para falar de amor, e nem sobre amor ao próximo, mas sim era para falar de dores, era falar de coisas que a gente sente, de frustrações, porque eu acredito que isso todos nós temos. Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por sofrimento. E, na verdade, muitas vezes isso é até maior em nós do que o amor. Muitas das vezes a dor, ela nos invade de uma forma tão grande que o nosso coração fica tão fechado que o amor que Deus tem por nós parece que é tão pequeno. E a gente dá tanta atenção a isso, sabe? Eu acho que a gente... E faz sentido, nós somos humanos, nós temos um coração que é realmente frágil. Nós nos enfraquecemos, nós ficamos para baixo, e isso acontece, todos nós temos dores. E eu estava pensando nisso porque, principalmente, assim, eu acredito que tem dores que nos acompanham diariamente. E a gente não consegue fugir delas. Eu falo por mim, eu sinto constantemente saudade do meu irmão. Meu irmão não mora mais aqui no estado, ele mora em outro estado. E eu, assim, meu irmão é mais velho. Então, desde que eu me entendo por gente, ele vivia comigo 24 horas por dia. Agora já faz alguns anos que eu vejo ele de 4 em 4 meses. É constantemente a saudade. Eu sinto saudade de uma amiga que ano passado veio falecer. E não é uma saudade que morre. Não é uma saudade que acaba. É, na verdade, uma tristeza que sempre me lembra que uma amiga minha, que é inclusive mais nova que eu, não vai viver mais nada do que eu tenho a chance de viver. É uma tristeza mesmo, uma dor que permanece em mim, ela não vai embora. Eu ia falar sobre como isso nos torna vulneráveis, porque, na verdade, a dor me torna mais dependente de Cristo. Quando a tristeza me invade, eu percebo que, cara, eu não consigo continuar. Eu só estou aqui porque Deus está comigo. E aí são nesses momentos que eu entendo que, caraca, eu preciso ser mais dependente dele. Porque realmente quando as coisas apertam, é ele que nos sustenta. Nada ao nosso redor permanece assim, parece não deixar firme. Só Cristo mesmo nos deixa firme. E firme para continuar respirando, para continuar andando, continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então a dor, ela não é uma escolha. Ela vem, sem pedir permissão. Ela nos invade e fica. E a gente não tem muito o que fazer. Frustrações da nossa vida vêm e deixam a gente muito triste mesmo, de forma de tristezas ruins. Não falo de dor que nos deixa mais forte, porque na verdade muitas vezes não deixa, nos deixa mais fracos. E é exatamente nessa fraqueza que eu entendo que o amor de Deus se aperfeiçoa, mas eu não tiro a fraqueza que ela deixa. Mas o que me fez mudar de tema assim nesse sentido foi entender que sim, a dor me deixa mais vulnerável e mais perto de Deus, mas o amor de Deus me faz gigante. E assim, por eu ser gigante, pelo amor de Deus... E assim, eu sou uma pessoa pequena, gente. Tenho 1,58 m. Literalmente. Então, assim, o amor de Deus me faz gigante em vários sentidos. E é literalmente sendo amada e amando que eu entendo que a minha vida realmente cresce e floresce. Não é uma coisa também que eu escolho. É uma coisa que Deus faz por mim porque Ele me amou primeiro. Então, se Ele me amou primeiro, eu posso entender que o amor dEle por mim é tão grandioso que eu posso amar muito mais o próximo. E eu posso demonstrar muito mais amor ao próximo, porque eu acho que eu não acho não, eu tenho certeza que é isso que ele me pede para fazer. Mas para isso eu tenho que permitir ser amada. Eu só consegui, gente, eu falo de todo o coração, finalizar as coisas do ano passado e desse ano também, porque Deus me amou e porque Ele me permitiu também ter pessoas que me amaram muito do meu lado. Eu me senti absurdamente amado nos últimos meses e só foi porque Deus ele me fez passar por momentos de muitas dores e aí ele me fez conhecer pessoas novas. Também me fez abrir coração para as pessoas que já estavam perto de mim. E aí, sendo mais vulnerável, eu fui muito mais amada. E foi absurdamente positivo. Não quer dizer que eu não tenha outras tristezas, não quer dizer que eu não tenha dores. Mas o amor das pessoas por mim, o amor de Deus por mim foi muito maior do que tudo isso. Então me faz ficar de pé, me faz dar o próximo passo, me faz entender que, cara, eu preciso amar mais o meu irmão. Porque eu sei o quanto isso faz diferença na minha vida. Então, assim, eu falo também de um local, de uma pessoa que foi muito amada pela avó. A minha avó, né, para quem não sabe, ela trabalha no mercado municipal. E ela tem uma vida muito puxada, muito corrida. Minha avó acorda 4 horas da manhã para estar no mercado 6, para sair de lá às vezes 4, 5 horas da tarde e não ter lucro quase nenhum. E ela nunca deixou de demonstrar amor pelos netos, e nem pelos filhos. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi desde criança, que o amor faz diferença. Porque ela não só mudou a nossa vida nos amando, mas eu percebo que ela amar fez ela ser transformada.
fez ela acordar todo dia e lembrar, o que eu posso fazer pelos meus netos? E isso fez ela mais feliz. E eu falo porque minha avó passa por muita dificuldade, tem um caso de depressão muito profunda também. Mas eu sei que é o amor que ela tem pelas pessoas que faz ela continuar cada dia. Isso não quer dizer que ela não passa por sofrimento, mas é o amor que a sustenta. E ela entende que ela é absurdamente amada por Cristo também. Então, assim, quando a gente se permite ser totalmente preenchido pelo amor de Deus, a gente pode demonstrar isso pelo outro, de uma forma que isso vai crescer. Isso vai crescer em mim, isso vai crescer no próximo, a gente vai poder crescer enquanto família. E tudo pode ser diferente, porque Deus faz as coisas novas. Deus, ele fala lá em Isaías que ele não só já fez algo novo, mas ele está fazendo agora algo novo. Ele hoje em dia está mudando muitas coisas ao nosso redor, mesmo que a gente não veja. Hoje em dia ele já está transformando a nossa vida e as nossas áreas também, todas as áreas que a gente pensar, Deus já está fazendo algo novo. Ele só não permite que a gente veja porque ele sabe que não seria bom ainda. Mas quando chegar o momento, ele vai permitir que a gente veja e, cara, vai ser totalmente bom, vai ser totalmente incrível. Mas nesse processo, ele ainda é tão bondoso que ele insiste em nos amar e demonstrar esse amor de maneiras absurdas. Assim, toda vez que eu leio a Bíblia, eu às vezes fico com vontade de chorar, porque a gente é tão pequena, a gente é tão insignificante. Assim, se a gente for olhar para os nossos pecados, sabe, a gente definitivamente não merecia o Senhor. Mas ele insiste em estar perto de nós porque ele quer. Ele não precisa, mas ele quer estar perto de nós. E se isso não me comover, o que vai? Sabe, se um Deus perfeito escolhe estar perto de mim por escolha, porque ele já é suficiente, como é que eu não vou ter o meu coração quebrantado diante dele? Eu acho que às vezes a gente se acostuma tanto com a nossa vida com Deus, assim, de ser tão rotineira mesmo, né? Vir na igreja, às vezes ler um capítulo por dia, alguma coisa assim, que a gente esquece de se comover com as coisas simples. Assim, ele literalmente deu a vida por nós, gente. Isso é muito bom, isso é muito grandioso. E, tipo, não dá para levar isso com uma simplicidade. Se eu entendo todo dia que ele deu a vida por mim, eu preciso acordar amanhã disposto a amar o próximo cada vez mais. Porque eu recebo todo dia uma dose de amor que é imensurável. É imensurável o quanto eu sou amada por Deus. E se eu entendo isso, eu quero que a outra pessoa ao meu redor, ela conhecendo a Jesus ou não, ela entenda que ela é absolutamente amada por Deus também. Só que dependendo da religião que ela tiver, eu não vou poder falar com essas palavras, mas eu vou poder demonstrar. Vou poder ser um bom ouvido, vou poder dar um bom abraço, vou poder estar ali por ela. Então, assim, a gente entende que a gente é cheio, a gente já consegue transbordar. A gente não precisa de uma demonstração, de um arrepio, de qualquer coisa assim, está escrito. Sabe, já está aqui tudo que a gente precisa saber, que a gente é cheio de Deus. E assim, no 1 João 5,11 fala que, vou esperar a Maria abrir para todo mundo acompanhar, senão eu vou ler sozinho. Aí, que fala assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Pode passar, Maria. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, assim, esses versículos são muito bonitos. Eu não preciso de mais nada, assim, se eu for pensar. Literalmente, ele fala de que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Eu já tenho tudo. Não falta nada, assim, literalmente. Eu posso estar triste porque eu não tenho o emprego que eu quero? Posso, mas eu já tenho tudo, eu tenho a vida. Sabe? Eu posso estar triste porque, sei lá, alguma situação não aconteceu da mesma forma como eu queria que acontecesse, mas eu tenho a vida. Assim, eu sou absolutamente completa. Eu acho que a gente complica demais. Porque a partir do momento que ele demonstra isso, que a vida eterna está no Filho, e a partir do momento que eu tenho o Filho, eu já tenho tudo. Isso não tira as minhas tristezas. Como eu falei, tem dores que são constantes, elas não vão embora. Tem saudades que vão ser para sempre. Só que assim, eu tenho a vida, sabe? Isso é tão legal. Sei lá, eu não consigo nem mensurar o quanto isso é legal. Que é muito legal. É literalmente tudo que eu preciso ter. E Deus, ele sabe realmente a necessidade do nosso coração. Então, assim, até nos sentidos mais secundários, ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele sabe exatamente o que eu preciso estar vivendo na cidade que eu estou vivendo agora. Então, também Deus tira toda a pressa. Deus tira tudo que, tipo assim, que eu posso colocar como barreira. Deus tira. E fala, você já tem tudo que você precisa, porque você tem a vida. E se a vida eterna está no Filho, e você está no Filho, você permanece nele, e você demonstra que o amor dele está aperfeiçoando na sua vida, acabou, gente, já tem tudo. Sabe? Não tem por que a gente complicar as coisas. E só isso já faz a gente entender que, caraca, eu preciso ver uma vida diferente.
Não dá para eu viver uma vida onde eu acho que está tudo bem, eu negligenciar o meu irmão. Onde eu acho que está tudo bem, eu ver ele passando por uma coisa difícil e não fazer nada. Nem que seja, assim, perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Não tem como. Porque se eu falo que, sabe, isso daqui, para mim, essa linha de quem tem o filho tem a vida, traz pra gente uma questão, uma bagagem eterna do que a gente precisa fazer. Que é assim, se eu tenho a vida, eu não posso viver essa vida de qualquer forma. Eu não posso viver essa vida só pra mim. Literalmente, assim, a gente precisa fazer mais pelo outro. E tudo bem, existem as missões que a gente vai para lugar que são muito importantes. Já fiz 2 viagens missionárias e sou muito grata por elas. Mas é que tem gente no meu dia de amanhã que vai precisar que eu seja vida. Então, assim, não pense também que a demonstração do evangelho é só para outras cidades. A gente está aqui por um motivo. Tem pessoas no seu trabalho, seja onde você estiver, que precisam de Deus naquele momento. E eles precisam que você se exponha. Eles precisam que você fale, que você vá atrás. Também não espere que as pessoas venham sempre para vocês lá fora. Elas não sabem o que fazer. Aqui também fala que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem não tem realmente Cristo no coração não sabe como fazer as coisas. Não sabe, inclusive, como pedir ajuda. Mas se você estiver perto, buscar conversar e buscar demonstrar que o amor dele está aperfeiçoando na sua vida, demonstrando amor pelo seu irmão, eu te garanto que essa pessoa vai ser transformada. Você pode não ver tudo que Deus vai fazer, mas eu te garanto que em algum momento Deus vai se transformar naquela vida, porque você se colocou à disposição de demonstrar o amor de Deus. Então, assim, aqui a gente aprende uma coisa que não dá pra gente viver sem, que é a vida eterna está no Filho, e a partir do momento que a gente tem o Filho no nosso coração, a nossa vida precisa ser demonstrar que Cristo está em nós. Se eu chego no dia de amanhã e demonstro que Deus não está em mim, eu estou errando. Se eu chego amanhã e não falo com ninguém, não abraço ninguém, eu estou errada. Porque Deus ele deixou aqui muito claro o que a gente precisa fazer. E toda vez que a gente foge disso, a gente está fugindo dos planos do Senhor. E está fugindo do mandamento que é mais importante, que é a gente amar uns aos outros. E tudo bem que a gente não saiba fazer isso de maneira completa, mas a gente tem que estar pelo menos disposto a aprender. E a fazer o que a gente consegue. Nem tudo, gente, aí eu falo uma opinião pessoal, né? Nem tudo que você vê no outro é dom de Deus. Às vezes é disposição mesmo. É luta mesmo diária de você entender que o outro está tentando. Então, assim, não ache que fulano age de determinada forma porque Deus fez com que fulano disse assim. Não, Deus quer que você também evangelize. Deus quer que você também abrace as pessoas e seja uma pessoa que ama. Sabe, isso não é só de fulano, é de todos nós. Então, se a gente acha que só ciclano pode fazer, a gente está tirando tudo que Deus está falando aqui. Não é importante. Na verdade, tudo isso aqui é importante para todos nós. E eu volto, quem afirma que permanece em Cristo deve viver como ele viveu. Então, se toda vez a gente está cada vez mais longe do que Cristo viveu, a gente está cada vez mais longe de Deus. E não adianta cantar aqui, não adianta vir no culto, bater ponto, sabe? É uma coisa muito rasa, perto do que Deus quer fazer por nós, perto do que Deus, no caso, disse que a gente precisa fazer. Então, assim, não dá pra gente viver essa vida só pra gente. E achar que o amor de Deus, ele nos preenche só quando a gente está num sentido vertical. É a minha vida com Deus que importa e não importa a horizontal. Na verdade, a vida com Deus cresce quando você está crescendo com os seus irmãos. Porque foi isso que Jesus fez. O ministério dele foi todo completo pelos discípulos. Foram 3 anos de ministério. E não teve um momento que ele esteve assim. Pode ser que ele esteja orando sozinho, mas os discípulos estavam perto. Porque ele entendeu que ele precisava de amigos. Então, assim, se você está vivendo uma vida onde você não tem nem pessoas ao seu lado, onde você está demonstrando o amor de Deus, ou você também está vivendo uma vida onde você não permite que os seus amigos de Deus, eles te amem, você está vivendo errado. Porque não foi assim que Deus falou para a gente viver. E a gente vai ter a tendência de se isolar. A gente vai ter a tendência de achar, tipo assim, cara, eu não preciso. Eu tenho essa tendência todo dia, de achar que eu não preciso. Mas eu luto contra ela, porque eu preciso lutar mesmo. Porque Deus ele me mostrou claramente que eu não posso viver sozinha. E toda vez que eu me permito ser amada pelos meus irmãos, eu cresço. Porque ele me mostra claramente o que eu nasci para fazer. Ele mostra exatamente a vida e a abundância que ele me falou para ter. Que é uma vida amando e me permitindo ser amada. Mas para isso eu preciso quebrar as minhas barreiras que só eu crio. Ninguém cria por mim. Então, assim, eu sei que é difícil às vezes chegar para o outro, falar e tudo. É muito difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade em falar às vezes. Eu queria só ficar quietinha. Mas não dá. Assim, Cristo me chama mesmo para falar, porque ele disse aqui. Não falo que ele me chama falando no meu ouvido. Mas ele falou aqui que eu preciso viver como Cristo viveu. E Cristo falou com o outro. Cristo buscou entender a necessidade do outro. Cristo abraçou. Cristo viu as pessoas que eram totalmente excluídas pela sociedade e esteve próximo. Então, assim, como é que eu vou viver uma vida excluindo meu irmão,
achando que ele não merece ser Deus, achando que ele não merece o amor de Deus. Porque quando eu vivo uma vida sem saber dele, é isso que eu estou dizendo. Como se ele não merecesse o amor de Deus. Porque se eu tenho Jesus dentro de mim, ele precisa sentir que Jesus está dentro de mim. Então é um processo que a Bíblia, assim, em 1 João, ele explica claramente todas as etapas que a gente precisa entender. Precisa ser luz, a gente precisa viver em comunhão, a gente precisa mostrar que o amor de Deus está se aperfeiçoando dentro de nós. E assim, amar uns aos outros e dar a vida pelos nossos irmãos também. No versículo, no 1 João 2, 28, ele fala outra coisa que eu acho muito legal também, que é assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Então, o que a gente precisa entender aqui, né? Que permanecer nele é confiar no próprio Cristo. E é sempre uma busca constante em aprender a como amar e ser amado. Então, assim, como é que eu vou chegar para Deus com confiança? Realmente, assim, quando ele voltar. Confiança que eu estou permanecendo nele se eu não busquei amar o meu irmão enquanto eu estava aqui na Terra. Não faz sentido. Eu acho que o que quebra totalmente nossa confiança na nossa vida eterna é isso. Se você viveu sozinho, você vai chegar para um Deus que é um Deus Emanuel, um Deus conosco, e falar que é isso a vida? É só você mesmo? Você não trouxe ninguém com você? Você não amou com ninguém no seu caminho? Sabe? Você não demonstrou amor por ninguém? O Deus Emanuel, que é o Deus conosco, você realmente entendeu o que é isso? Então, assim, para eu chegar nele com confiança e não ser envergonhada, eu preciso amar. E eu preciso amar muito. Porque Jesus, ele amou muito, cara. Ele foi o Deus perfeito, o Cordeiro perfeito que se entregou por nós. E, tipo assim, sem mensurar isso. Ele sofreu o que tinha que sofrer, sabendo que ele não tinha cometido pecado nenhum. E ele só fez isso porque ele sabia do meu pecado, ele sabia do seu pecado, ele sabia que a gente ia precisar do amor dele. Então, assim, Deus, ele é um Deus completo em amor. Então, eu preciso amar muito meu irmão amanhã. Não tem como viver diferente. Então, assim, quando Deus, ele fala isso, pra gente chegar confiante, eu acho que a única maneira de eu chegar confiante é sabendo que eu amei. É sabendo que eu demonstrei o máximo de amor possível pelas pessoas ao meu redor. Mas é saber também que eu me permiti ser amada. É uma troca que a gente pode fazer, principalmente aqui dentro, já que nós temos pessoas cristãs aqui dentro, a gente pode entender que é uma troca. Eu amo meu irmão e ele me ama. E assim a gente pode entender que a gente está mais perto de Deus. Então esse é o caminho que a gente precisa ter, esse é o caminho que a gente precisa fazer, e é o que a gente precisa realmente permanecer em Cristo no nosso coração, entendendo que ele preenche o nosso ser, entendendo que ele nos enche de amor e a gente fica muito grande quando a gente é amado por Deus. Então, assim, é uma coisa que a gente só vai entender quando a gente mudar essa chavinha dentro de nós, de todo dia permitir que esse amor transborde. Porque ele já está aqui, sabe? Ele já é grande aqui, ele já está dentro de nós, ele não está em outro lugar. E ele já está grande de nós porque está escrito. Então, a partir do momento que está escrito e que a gente tem essa certeza, a gente pode andar e amar o outro. E entender que, assim, o outro só vai saber, às vezes, que Deus o ama se você disser. Nem todo mundo vai conhecer da maneira como você conheceu. Eu tive o privilégio, por exemplo, que eu só voltei para Cristo porque o meu irmão fez uma oração por mim. Foi uma coisa muito familiar, não teve trovão, não teve nada. Foi uma oração em casa, quando eu retornei. Então, assim, mas eu tive esse privilégio de ter alguém na minha família que fez isso. Nem todo mundo tem. Tem gente que é sozinho. Tem gente que não tem uma pessoa em casa que é cristã. E ele precisa de você. Eu não sei se a gente tem esse entendimento que lá fora as pessoas precisam da gente, sabe? As pessoas precisam de Deus. E se eu tenho Deus dentro de mim, a pessoa precisa que eu demonstre. E isso vai ser da maneira como a gente conseguir, eu entendo, cada um tem o seu jeito, mas precisa ser de alguma forma. Não dá pra gente viver mais um dia sem demonstrar amor pelos nossos irmãos. A menos que a gente decida que a gente não permanece nele. Se a gente decide que a gente permanece nele, se é uma escolha que a gente faz, não, eu quero permanecer em Cristo. Meu dia de amanhã precisa ser realmente transbordando de amor pelas pessoas ao meu redor. Porque só assim elas vão realmente entender o que Cristo ele fez na minha vida. Senão eles não vão entender. Se eu não buscar ser diferente no meu meio social, as pessoas vão achar que eu sou só mais uma pessoa que não tem Cristo dentro dela. Eu não posso permitir isso. A partir do momento que Deus ele me salvou, eu não posso permitir que achem que eu sou igual a todo mundo. Eu não sou. Eu tenho uma fonte de amor que é inesgotável dentro de mim. Então, assim, é uma diferença que eu preciso demonstrar.
E eu preciso, com intenção mesmo, de escolher todo dia pensar como é que eu posso demonstrar o amor pelas pessoas ao meu redor. E ver realmente como é que eu posso. Não dá para ser diferente, não dá para ser, tipo assim, uma vida onde isso não seja a minha prioridade de existência. Os meus objetivos e as minhas metas pessoais são importantes? São, mas tão quanto amar ao próximo. Porque só assim eu demonstro que o amor de Deus está aperfeiçoando na minha vida. Só transbordando no outro que eu posso demonstrar isso. Então, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente só precisa lembrar. Não é uma coisa nova. Vocês sabem que Deus ama vocês. Mas a gente não sabe entender a grandiosidade que é viver com esse amor. E a responsabilidade também quer dizer que a gente permanece em Cristo. É uma responsabilidade que a gente precisa carregar e precisa crescer cada dia mais. Amanhã eu preciso amar mais do que eu amei hoje. E assim consecutivamente. Porque só assim vai fazer sentido. Não dá para um Deus que salvou todo mundo ser uma coisa que pare, estagne na minha vida, assim, de maneira que o amor vai só até aqui, não cresce. Precisa crescer. Eu preciso amar mais, eu preciso descobrir como amar mais. E só assim eu vou viver a vida que Ele tem para mim. Só assim eu vou descobrir cada vez mais o que Ele espera que eu faça e o que Ele espera que eu alcance. Então, são coisas simples, coisas básicas, mas que eu acho que são muito importantes. Eu não quero me prolongar numa coisa que eu acho que já é muito legal por si só. Deus, Ele nos ama. E Ele quer que a gente transborde amor no próximo. Sabe? Ele quer que a gente cuide do próximo. Tem tanta gente sofrendo ao nosso redor, gente. Tipo assim, eu sei, a gente tem nossos problemas e tudo, é difícil. Mas tem tanta gente passando por coisas tão difíceis que se eu me fechar no meu mundinho, eu nunca vou poder acessar o mundinho do outro. Ou eu nunca vou permitir que acesse o meu também. E é um problema. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que quer que a gente tenha assim, realmente a abertura de poder falar, tipo, olha, eu estou passando por isso e não está sendo legal. Está sendo muito difícil. Eu preciso dividir o fardo com alguém. Deus, Ele quer que a gente tenha isso. Mas não dá se eu me fechar nas minhas coisas. Se eu me fechar naquilo que eu acho que eu tenho que viver, que eu acho que eu tenho que superar e não sei o quê, eu preciso conseguir tal coisa, porque só assim eu vou ser feliz. Não dá para isso ser tudo que eu quero na minha vida. Porque o outro tem problemas também. E eu quero que o outro alcance o que ele quer também. Sabe? O sonho do outro é meu sonho também. E eu quero que o meu sonho seja o sonho do outro, que a gente conquiste juntos. Seja uma coisa que a gente busque conquistar também. Enquanto família, enquanto igreja, os nossos sonhos precisam ser um pouquinho compartilhados. O que Arthur deseja para a vida dele, eu quero torcer por ele. Eu quero estar junto dele sempre que eu puder. Então, assim, é uma coisa de realmente uma irmandade. Que a gente cresce junto e sonha junto. Então, eu não quero viver só para os meus olhos e só para aquilo que eu quero. Eu quero descobrir o que os olhos dos outros querem alcançar para que eu ore por isso, para que eu veja, cara, eu posso ajudar fulano em tal coisa? Se eu puder, eu vou fazer. Se eu não puder, eu vou encontrar alguém que faça, se for possível. Mas é um caminho que a gente precisa estar junto. Precisa realmente entender que a família que Deus quer pra gente não é uma coisa que eu vou viver uma família de um só. É uma coisa que realmente vai ser em comunhão. E a gente só aprende isso entendendo que o amor de Deus, ele é absurdamente completo. E absurdamente, assim, ele realmente nos torna gigantes. E quando a gente permite amar o outro, a gente cresce. Porque a gente aprende que o amor, ele transforma. E ele pode transformar tudo mesmo. Ele pode transformar tristeza em alegria. Ele pode transformar solidão em comunhão. Então, ele realmente muda o nosso coração. E a nossa mente também. E é isso. É a mensagem que eu queria deixar. Queria chamar a pastorinha pra gente orar. Pessoal, eu queria convidar a fechar os olhos para que a gente possa orar. Para a gente possa realmente, todos nós, inclusive eu, internalizar cada vez mais isso. Oremos. Senhor, muito obrigada por esse dia. Novamente, muito obrigada porque a gente está vivo. Isso é porque o Senhor quer. E obrigada por isso. Te peço que, por favor, a gente possa entender cada dia mais o que é o amor e o quanto o Senhor nos ama. Entendendo que o Senhor nos amou com um propósito, para que a gente possa trazer isso para outras pessoas também. E que a gente possa nunca viver sozinho, mas entender que o Deus Emanuel nos ensina a ser Deus conosco com outras pessoas. Que eu possa ensinar para o meu irmão que o Deus que está com ele também permite que eu esteja com ele no processo.
e que a gente possa cada vez mais demonstrar esse amor que nos prende de uma maneira tão grande e nos transforma de dentro para fora. Que a gente possa realmente demonstrar, Jesus, que a gente está tendo o seu amor aperfeiçoado em nossos corações. Porque o Senhor é grande e o Senhor nos faz grande mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa insignificância. Porque o Senhor quer que a gente alcance mais pessoas. Nós sabemos que o Senhor está sendo paciente e só não retornou porque quer que outras pessoas te conheçam. Então que a gente possa fazer o seu nome ser conhecido. E com isso, fazer com que cada vez mais pessoas se sintam amadas no mundo que carece tanto de amor. Por favor, Senhor, mude nossos corações para que a gente seja mais parecido contigo. Perdoe os nossos pecados e transforme as nossas vidas. Muito obrigada por todos que vieram, aqueles que não puderam vir também. Mas eu te agradeço e declaro que nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. Amém.